Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Eu sou a professora Natália Marciano, acompanharei vocês durante mais esse processo, entendendo a respeito dessa sistematização e do processo de enfermagem que está incluído, então, nessa sistematização. Como é que o enfermeiro faz isso? Como o enfermeiro deve sistematizar o seu cuidado e por que ele deve sistematizar? Então, o processo de enfermagem que está dentro, então, dessa sistematização, é um dos braços dela, ele é um processo cíclico e contínuo, onde você tem, primeiro, os dados que você acaba recebendo por meio do exame físico, por meio da anamnese. Esses dados são utilizados para um julgamento clínico, então, que são os diagnósticos. Mediante esses problemas levantados, esses diagnósticos, você vai, então, pensar em metas, em resultados que você deseja alcançar com esse indivíduo e por meio dessas metas você consegue identificar, então, intervenções. Ou seja, o que é que vai ser realizado para chegar a essas metas, a esses objetivos que são os resultados de enfermagem. E assim como na vida como um todo, né, é necessário que haja uma avaliação depois desse processo. Por quê? Porque a avaliação, ela vai falar se deu tudo certo, o que poderia ser diferente, o que poderia ter mudado. Então, por exemplo, quando entra o ano novo, né, a maioria das pessoas acaba fazendo as suas metas de ano novo, as suas resoluções. E durante o ano, essas intervenções vão sendo realizadas para que aqueles objetivos do ano possam ser alcançados. É necessário, entretanto, que haja uma avaliação durante o ano e ao final do ano, não é mesmo? Então, no meio do ano, você vai olhar para suas resoluções de ano novo e vai pensar, essa daqui eu já consegui, vou alterar. Ou então, essa segunda não consegui, preciso de novas intervenções para poder chegar ao meu resultado esperado. E ao final do ano a mesma coisa, então você faz uma avaliação, verifica aquilo que conseguiu ser alcançado, compara com aquilo que não conseguiu ser alcançado e assim você vai então pensar em novas metas, em novas resoluções para o ano que está chegando. Da mesma forma na enfermagem, é esse o raciocínio. Você deve aplicar sim o processo de enfermagem, mas ele precisa ser constantemente avaliado para identificar aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo, aquilo que poderia ser diferente e que, sendo diferente, poderia melhorar a resposta a esse indivíduo. As fases do processo de enfermagem no quadro são, então, primeiro a investigação, onde você coleta os dados, logo depois o diagnóstico de enfermagem, que são os problemas levantados, né, por meio do julgamento clínico, de acordo com a investigação, né? Então, são dados que vão ser responsáveis por esse diagnóstico. Logo em seguida, você planeja o que quer com esse paciente, o que você vai fazer para que ele chegue aos resultados que você espera alcançar com ele. Depois você implementa e, por fim, avalia. Essa avaliação, então, ela pode retornar a vários desses processos, identificando se eles estão corretos ou se eles não estão corretos. É dessa forma que acontece. Então, na aula de hoje, nós vamos focar nessas duas últimas etapas, na parte de implementação, então, o que você vai fazer para chegar ao resultado que você já identificou, mediante, então, o processo de planejamento, e também a avaliação. Como é que se avalia esse processo e o que essa avaliação pode gerar para um novo processo, para um novo ciclo de cuidado a esse paciente. Encerramos assim a nossa contextualização. NIC refere-se à quarta etapa
do processo de enfermagem, que é a implementação. Então, essa implementação nada mais é do que aquilo que você vai fazer, as suas ações que serão realizadas, suas ou do técnico ou do auxiliar de enfermagem, que vão gerar um resultado esperado, aquele resultado que você, na fase de planejamento, já pensou. Então, pensa-se na etapa de planejamento e implementa-se nessa quarta etapa. No quadro, então, a intervenção de enfermagem ela é qualquer tratamento baseado no julgamento e também no conhecimento clínico realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do cliente. Veja que o resultado está presente aqui, porque o resultado é a meta, né? O resultado é a meta que nós esperamos alcançar com ele. E essa intervenção vai ser exatamente aquilo que você, como enfermeiro ou a sua equipe, vão realizar para chegar a essa meta, certo? É por meio da intervenção que você chega ao resultado que você já planejou para o seu cuidado. No quadro, então, Nanda fala a respeito dos diagnósticos. Diagnósticos de enfermagem. Enquanto o NIC foi criada depois em 1987 para pensar então nessas intervenções. Então é a Nursing Intervention Classification. Ela vai dar uma linguagem padronizada das intervenções. Então, enquanto Nanda lida com os diagnósticos, NIC vai lidar com as intervenções, visando assim uma padronização desse cuidado. Quais são as vantagens de se utilizar a NIC? Primeiro, a padronização da nomenclatura dos cuidados. Então, onde quer que você vá, se o profissional estiver utilizando a NIC, você vai ter uma padronização dessa nomenclatura, todo mundo vai conseguir entender. Segundo, o desenvolvimento de sistemas de informação. Terceiro, o ensino da tomada de decisões aos estudantes, porque pensar em uma intervenção, pensar é sim ter uma tomada de decisões. O planejamento dos recursos necessários no local da prática, uma linguagem abrangente para a comunicação entre a equipe e uma articulação com outros sistemas de classificação de cuidados de enfermagem. Por exemplo, Nanda e NOC. Então, Nanda, NIC e NOC estão muito interrelacionadas, elas estão intimamente ligadas. Quando você consegue identificar um diagnóstico no Nanda, você automaticamente deve linkar com um objetivo, um resultado que você vai encontrar no NOC e utilizando as intervenções do NIC para chegar a esse resultado, para chegar a esse objetivo. E quantas intervenções será que existem no NIC? Pensando que há um pouco mais de 200 diagnósticos e 500 objetivos, 500 resultados, no quadro, então, NIC vai ter, então, 7 domínios. Dentro desses 7 domínios, 30 classes, 554 intervenções, só que são aproximadamente 13 mil atividades específicas que vão ser relacionadas ao diagnóstico. Esse é um aspecto muito importante, precisa ser relacionado ao diagnóstico. Então, nesse quadro, você consegue identificar os 7 domínios do NIC e as classes que ele possui. Por exemplo, no domínio 1, o domínio fisiológico básico, podemos citar controle da eliminação. Seria uma classe de intervenções que estão relacionadas ao fisiológico básico. Ao fisiológico complexo, poderíamos citar um controle respiratório. Ao domínio comportamental, seriam intervenções, por exemplo, relacionadas à promoção de conforto psicológico. Em relação à segurança, controle de crises, por exemplo. Em relação à família, cuidados ao longo da vida, que podem incluir, então, desde o momento do nascimento até o momento do óbito.
Domínio 6, que é o sistema de saúde, o controle dos sistemas de saúde e, em relação à comunidade, controle de riscos e promoção da saúde na comunidade. Veja como existem muitas classes e muitos domínios, então é uma gama muito grande de intervenções que você pode utilizar, pensando sempre que essa intervenção deve ser relacionada ao diagnóstico que você encontrou e ao resultado que você almeja com esse paciente. O NIC é muito completo e ele tem então todas essas intervenções que você vai precisar para realizar esses cuidados com o seu paciente. Lembrando que a normatização e essa taxonomia que é padronizada, ela não é única e exclusivamente da enfermagem. Então, existem outras maneiras de padronizar. Os médicos, por exemplo, utilizam o CID. Então, no quadro, o CID é a Classificação Internacional de Doenças. Significa que qualquer lugar que você esteja e que tenha uma patologia específica, essa patologia ela vai estar descrita no CID, então qualquer lugar que você vá, o médico vai conseguir entender qual é exatamente a sua patologia. No quadro, outras então taxonomias que existem são o CID, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e o NANDA é da enfermagem. Por isso a importância dessa padronização, para que todos falem a mesma língua. E as intervenções, elas podem estar divididas por especialidade. Então, dentro da ortopedia, quais são as intervenções mais utilizadas? Dentro da endócrino, isso é muito interessante, porque ajuda muito a direcionar o cuidado. E dentro dela deve ter, então, um tempo estimado e um profissional indicado, ou seja, quem é que vai realizar essa intervenção. Então, a intervenção ela deve ter um nome, por exemplo, promoção da mecânica corporal seria um nome e uma definição, então, de uma intervenção, sendo a definição a facilitação do uso da postura e dos movimentos. As atividades de enfermagem devem constar, como, por exemplo, orientar o cliente sobre a necessidade de uma postura correta e as referências bibliográficas. É dessa forma que você vai implementar o cuidado de enfermagem, utilizando o do NIC e realmente utilizando ele como um arcabouço que vai facilitar e vai orientar o seu cuidado a esse paciente. Encerramos assim o bloco de NIC. Depois que você consegue realizar uma intervenção, que ela vem de um resultado, de um diagnóstico que você encontrou mediante as informações, então lembrando que o processo de enfermagem é um processo contínuo e complexo, então as fases elas são interrelacionadas, você vai avaliar o processo. Identificar aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, aquilo que não foi muito bom. Então, quais foram as potencialidades do seu processo de implementação e quais foram as fragilidades, aquilo que poderia melhorar. Na avaliação, que é a última etapa desse processo, é isso que acontece, essa identificação daquilo que foi bom, aquilo que não foi muito bom, para que possa ser alterado. Então, no quadro, é a etapa de número 5, a avaliação. Ela é privativa do enfermeiro, isso é muito importante, porque só o enfermeiro pode fazer essa avaliação. E ela nada mais é do que acompanhar as respostas do cliente aos cuidados prescritos e implementados através das anotações no prontuário, da observação direta das respostas do cliente à assistência proposta, assim como do relato do cliente. Então, você vai levar em consideração para avaliar não apenas
aquilo que você está vendo no prontuário, mas aquilo que você está vendo no paciente. Por isso é tão importante estar próximo desse paciente. É importante conhecê-lo, conhecer os seus anseios, aquilo que ele está precisando, pensar no paciente de uma maneira holística, então não olhar simplesmente para a patologia dele, mas olhar para esse indivíduo como um ser completo e complexo, para que você possa então voltar, fazer essa avaliação que vai levar em consideração aquilo que está escrito no prontuário, vai levar em consideração as suas observações e vai levar em consideração também aquilo que esse cliente refere a você, porque o paciente tem voz. Ele precisa ter voz, então aquilo que ele fala pode e deve ser levado em consideração. Pensando nisso, você vai avaliar todas as etapas anteriores. A avaliação, ela vai pensar em todas as etapas anteriores do processo de enfermagem. Então, no quadro, você vai pensar na investigação. Então, na avaliação, você volta na investigação e pensa: os dados estão completos? Eu consegui fazer, então, uma intervenção realizada com sucesso por conta da investigação? Minha investigação foi boa? Se sim, tudo bem. Se não, você deve voltar e complementar os seus dados para que, então, esse processo seja mais adequado. Depois, você, como enfermeiro, vai voltar para o diagnóstico também. Os problemas foram resolvidos? Teve piora ou teve melhora? Por exemplo, se o problema dele era uma dificuldade de deambulação, né? Ele não estava conseguindo caminhar sozinho. Esse problema foi resolvido? Teve uma piora ou uma melhora? É isso que você precisa pensar. Pensar também no planejamento. No planejamento que foi realizado por você como enfermeiro. Os resultados e as intervenções foram adequadas, pensando nos problemas que ele teve? Foram corretas e foram assertivas? E pensar também na implementação. Como foi implementado? Foi implementado de uma maneira correta ou de uma maneira errônea? Foi implementado de uma maneira bem-sucedida ou de uma maneira muito rasa? As anotações vão te auxiliar muito nesse processo. Por isso que as anotações devem ser completas. Por isso que, como enfermeiro, você deve realizar anotações completas e uma evolução, que vamos chegar lá, mas aquelas pessoas, aqueles colaboradores que estão dentro da sua equipe precisam também ter uma anotação correta para que você tenha esses dados fidedignos que possam levar a uma avaliação que seja completa. Pensando na estrutura do processo, no quadro, o processo pode estar baseado a avaliação em estrutura. Então, por exemplo, o ambiente que você realizou, os recursos materiais, humanos e financeiros, pode estar baseado no processo e pode estar baseado no resultado, que seria, por exemplo, a satisfação do meu cliente. E nesse momento, eu gostaria de salientar a importância da evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem é a cara da avaliação, ou seja, ela é o símbolo dessa etapa do processo de enfermagem. Assim como planejamento e implementação trazem à memória automaticamente prescrição de enfermagem, a avaliação deve trazer à memória também automaticamente evolução de enfermagem. Essa evolução é privativa do enfermeiro, assim como o processo todo de avaliação, e ela tem diferenças em relação, por exemplo, à anotação. Então, a anotação de enfermagem pode ser realizada por todos da equipe, enquanto a evolução é privativa do enfermeiro. Por quê? Porque a anotação, ela é aquilo que está acontecendo no momento, são informações redigidas,
a respeito de cuidados que foram realizados com esse paciente. Enquanto a evolução deve trazer um raciocínio clínico muito mais apurado, porque ela deve levar em consideração, normalmente, as últimas 24 horas. Então, como é que esse paciente evoluiu nas últimas 24 horas? Ele evoluiu com melhora? Evoluiu com piora? Ele manteve? Então, como é que estava a pressão dele hoje? Como é que estava a pressão dele ontem? Como é que está hoje? Como é que estavam as eliminações dele ontem e como foram essas eliminações nas últimas 24 horas? Essa é a diferença básica entre a anotação e a evolução de enfermagem. No quadro, então, é dever do profissional de enfermagem registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Não é necessário que seja muito grande, mas ela precisa ser completa. Ela pode ser concisa, mas tem que conter todas as informações necessárias. Então, a anotação de enfermagem vai levar em consideração dados brutos, enquanto a evolução, esses dados são analisados. A anotação é realizada por toda a equipe de enfermagem, enquanto a evolução é privativa do enfermeiro. A anotação refere-se a um momento apenas, enquanto a evolução é referente a 24 horas. A anotação leva em consideração dados pontuais, enquanto a evolução, dados processados e contextualizados. E a anotação, tanto a anotação como a evolução, registram uma observação. É necessário que haja essa observação e esse raciocínio clínico para que você possa ter uma evolução e uma avaliação desse processo bem-sucedida como enfermeiro. Finalizamos assim mais esse bloco. Em relação às intervenções de enfermagem, nós vamos conhecer a história da Flávia. Então, no quadro, a Flávia, ela é supervisora do pronto-socorro de um hospital. E ela irá colocar em prática a sistematização da assistência de enfermagem através da classificação de intervenções de enfermagem, a NIC. Esse hospital, onde a Flávia trabalha, tem uma gerência de enfermagem que está implementando algumas ações, por exemplo, a SAI informatizada, além de um programa de melhorias da qualidade do serviço de enfermagem, a fim de requerer um processo de acreditação. Então, esse hospital quer ser um hospital acreditado. Para a Flávia, chega essa paciente, que é a AT, é uma adolescente de 16 anos, acompanhada da mãe, que queixa-se de ardor ao urinar, sensação de urgência à micção e aumento da frequência urinária. Ela nega qualquer comorbidade ou alergia. Ao exame físico, essa adolescente tem mucosas oculares descoradas, está apática, queixa-se de muita dor na região suprapúbica, nega dor lombar. Relata hábito de segurar a micção quando está ocupada com as tarefas escolares, então ela acaba não indo ao banheiro quando sente essa necessidade. Relata tomar 4 copos de água por dia, pensando que cada copo tem 250 ml, aproximadamente 1000 ml por dia, 1 litro. E consome pelo menos 2 latas de refrigerante diariamente. Então, mais aí 700 ml de refrigerante. Sente-se bem em posição fetal para alívio da dor. Pressão arterial dessa adolescente 14/9, 140/90. Frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, taquicárdica. Suspeita, então, a hipótese diagnóstica dela é de infecção do trato urinário. Quais seriam, então, os diagnósticos dela? Primeiro, dor aguda, que é a definição, relacionada à infecção, que seriam, então, o fator relacionado, evidenciada pela expressão de dor e posição para alívio e mudanças no parâmetro fisiológico da pressão e frequência sanguínea. Essas seriam as características definidoras desse diagnóstico.
Um segundo diagnóstico é a eliminação urinária prejudicada, que é a definição, relacionada à infecção do trato urinário, fator relacionado, evidenciada pela disúria, ardor ao urinar, urgência e frequência urinária. Então, essas seriam as características definidoras. Pensando nisso, a pergunta para você é: quais os resultados esperados e as intervenções de enfermagem para esse caso? Pensando que o diagnóstico dela, os dois diagnósticos são dor aguda e dificuldade de eliminação, quais seriam as respostas esperadas e as intervenções para serem realizadas? Então, o raciocínio nesse momento é: se o problema dela, se o diagnóstico dela é dor, o resultado é muito simples, é a ausência de dor. Enquanto a intervenção vai ser uma ação que será realizada para que ela tenha essa diminuição da dor e chegue ao resultado, que é estar sem dor. Então, o raciocínio é esse que deve ser realizado. Da mesma forma como a eliminação urinária prejudicada. Ela não está conseguindo, ela está tendo dificuldade de ir ao banheiro, está tendo dor, né? Então, qual é a dificuldade? É essa dificuldade de eliminação. Qual vai ser o resultado? O resultado esperado é que ela não tenha mais essa dificuldade, certo? Então, é esse pensamento simples que deve ser realizado para encontrar os resultados e as intervenções. No quadro, então, o primeiro resultado esperado para dor aguda, o resultado que a gente espera é controle da dor. E as intervenções seriam avaliar a intensidade e características dessa dor, como é que está essa dor, investigar com a cliente quais os fatores ou a posição que alivia ou piora a dor, orientar o uso da analgesia prescrita de acordo com a intensidade, frequência e característica da dor. Aí nós temos dois tipos de intervenções, aquelas que dependem apenas da enfermagem e aquelas que são multiprofissionais. Avaliar a dor você consegue sozinho. Como enfermeiro, você vai perguntar para ela de 0 a 10 como é que está essa dor. Só que realizar a analgesia, você precisa de uma prescrição médica. Então, é um cuidado que é interrelacionado com o profissional médico e que pode ser interrelacionado também com a fisioterapia, com outras profissões. Lembrando, então, que existem vários tipos de cuidado. Aqueles que são exclusivos da enfermagem e aqueles que são multiprofissionais. No quadro, pensando no segundo diagnóstico dela, que é eliminação urinária prejudicada, o resultado esperado é que ela tenha eliminação urinária. E as intervenções são monitorar essa eliminação urinária, que pode ser realizado por nós, pela enfermagem, incluindo frequência, odor, volume e cor, explicar a ela os sinais e sintomas da infecção de trato urinário, caso ela tenha de novo, orientar essa cliente a desenvolver uma rotina diária de uso do sanitário, então, para diminuir o tempo de retenção, incentivar a ingesta hídrica e explicar para ela por que é tão importante e tranquilizar a cliente quanto ao episódio de infecção do trato urinário, porém realertá-la ao risco de reinfecção devido aos hábitos de vida. Não somente reinfecção, mas uma infecção que pode subir por esse trato urinário e chegar a ser uma pielonefrite, por exemplo. Então, essas são as intervenções realizadas para esses dois diagnósticos encontrados para essa paciente. Finalizamos assim a nossa situação problema. A avaliação do processo de enfermagem é a última etapa, é privativa do enfermeiro e deve acontecer a cada 24 horas ou sempre que necessário. O enfermeiro, na verdade, ele avalia o tempo todo. Em todo momento, ele está fazendo alguma situação, está realizando algum procedimento, está conversando com alguém dentro da sua equipe, está resolvendo algum problema e está observando tudo que está ao seu redor. Essa é uma habilidade que o enfermeiro deve desenvolver, mas oficialmente essa avaliação do processo deve acontecer a cada 24 horas. Como é que isso acontece? No quadro, então, temos o enfermeiro da clínica médica,
que trabalha nesse hospital que está implementando uma SAI informatizada e um programa de melhorias da qualidade do serviço. Esse hospital quer ser acreditado. E chega então, nessa unidade hospitalar, um paciente de 62 anos que está no 3º dia de internação hospitalar. Ele tem antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e um infarto agudo do miocárdio, um IAM, há 7 anos. O motivo da internação foi pneumonia lobar à direita. Às 8 horas, esse paciente inicia um quadro de taquipneia, intensa sudorese, ansiedade, agitação, cianose, desconforto respiratório, tosse com secreção, agitação e ortopneia, ou seja, quando ele deita, respira muito pior, quando senta, melhora. Ao exame físico, então ele está pálido, sudoreico, agitado, porém consciente, com um discurso pouco coerente. Frequência respiratória de 32 respirações por minuto, muito taquipneico, com o uso de musculatura acessória e também retração subdiafragmática. Ele precisa de um auxílio urgente. A ausculta pulmonar está apresentando sibilos, estertores finos até ápices, à direita e à esquerda, secreção avermelhada, então escarros hemópticos. Refere pré-cardialgia, frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, a ausculta cardíaca, um ritmo de galope, extremidades frias e cianóticas. Hipótese diagnóstica, edema agudo de pulmão. Ele chegou então com todas essas características e vai precisar do seu auxílio. Qual é o processo que será realizado dentro das etapas do processo de enfermagem com ele? Você agregou todos os dados, agora vai realizar um julgamento clínico e vai levantar os diagnósticos de enfermagem dele. Quais são os diagnósticos de enfermagem dele? No quadro. Então, primeiro, volume de líquidos excessivo, certo? Que é a definição, relacionado a um mecanismo regulador comprometido, esse seria o fator relacionado, e evidenciado por agitação, ansiedade, congestão pulmonar, dispneia e ruídos adventícios. Essas seriam as características definidoras. Um segundo diagnóstico dele: troca de gases prejudicada, essa é a definição, relacionada a desequilíbrio de ventilação ou perfusão, então fator relacionado, evidenciado por cianose, dispneia, taquicardia e hipóxia. Então, essas são as características definidoras do seu diagnóstico. Pensando nisso, quais elementos você, como enfermeiro, deverá levar em conta para executar a evolução diária desse cliente? E um segundo objetivo, como você redigiria essa evolução? Então, primeiro, quais seriam os elementos que você deveria levar em consideração? Pegando, então, todas essas informações que foram recebidas em relação à sua história de vida, ao seu infarto agudo do miocárdio anterior, levando em consideração o seu histórico de internações, levando em consideração os sinais e sintomas, o que é que precisa ser levantado e precisa gerar uma atenção especial por parte do enfermeiro. No quadro, então, os elementos para elaborar uma evolução seriam os dias de internação dele e o diagnóstico médico, né? O exame físico, ou seja, as condições físicas e emocionais dele nesse momento, os resultados dos cuidados prescritos, então, o seu cuidado vai gerar qual tipo de resultado? Os problemas novos identificados ou abordados, alimentação, hidratação e eliminação, sono e repouso, quais seriam os sinais vitais, condição e tempo de permanência de sondas, catéteres e drenos, resultados de exames laboratoriais e orientação para o autocuidado. Então, a evolução dele, um exemplo seria 11/12/2017, às 9 horas, importantíssimo.
Cliente no terceiro dia de internação hospitalar com hipótese diagnóstica. História pregressa de hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio. Encontra-se consciente, discurso pouco coerente, com presença de escarro hemóptico, desconforto respiratório, agitado com uso de musculatura acessória e retração diafragmática. Colocado em oxigenoterapia e posição de Fowler. Ausculta pulmonar, sibilos e estertores finos, frequência respiratória de 32 respirações por minuto, exame cardiorrespiratório, ritmo de galope, frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto. Relata precordialgia, extremidades frias e cianóticas, mesmo aquecidas com cobertores. Comunicado ao plantonista, enfermeiro Carlos, o corém, o número e de onde vem. Por que precisa ter esse corém? Por que precisa ter esse nome? Todo mundo precisa saber quem foi que fez essa evolução. Parece muita coisa, mas na prática você vai desenvolvendo a habilidade de escrever essa evolução de enfermagem, levando em consideração, então, quando é nesse momento de admissão ou quando é uma evolução que leva em consideração outros dias, outros momentos para que você possa comparar. E nesse caso, utilizar os verbos, por exemplo, mantém, evolui, evolui com melhora, evolui com piora, porque você está comparando dois momentos. Finalizamos assim a nossa situação-problema. Estamos no nosso momento de interação e eu gostaria de incentivar você a enviar no chat a sua dúvida, o seu comentário, se você já passou por alguma experiência com a avaliação, com a implementação de enfermagem, e nós voltamos em breve.
Agradecemos a todos pela participação e encerramos assim o nosso momento de perguntas. Um hospital que tenha uma unidade hospitalar ou uma unidade de saúde que tenha bons indicadores vai acabar conseguindo uma acreditação hospitalar. O que seriam, então, esses termos? O que são indicadores? O que é a acreditação hospitalar? O que ela diz e como é que um hospital pode conseguir ser acreditado? Então, no quadro, a história dessa acreditação e desses indicadores começou lá com Florence, né, em 1854, na Guerra da Crimeia, onde ela começou a calcular os indicadores. Por exemplo, a taxa de mortalidade foi uma daquelas que foi calculada pela Florence, tanto que depois das suas implementações ela diminuiu. Depois, em 1912, a formação do Colégio Americano de Cirurgiões começou a pensar um pouco mais nisso. Em 1917, criaram o Programa de Padronização Hospitalar. Em 1960, a Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais. E em 1970, a publicação, então, do Manual de Acreditação Hospitalar. Isso a nível mundial. No Brasil, começou essa história em 1988, com a Constituição Federal, que, então, declara a saúde como um direito de todos. Em 1990, surgiu o Manual de Padrões de Acreditação de Hospitais da América Latina e do Caribe. Em 1995, o Ministério da Saúde lança o Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde e em 1999, então, surge a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que tem como objetivo implementar um processo de avaliação de maneira contínua e a certificação da qualidade na assistência. Como é que se consegue qualidade na assistência? Como é que se mede a qualidade na assistência? É necessário pegar os pontos positivos, os pontos negativos. Esses pontos negativos, essas fragilidades do processo, devem ser avaliadas e implementadas para que haja uma melhora. É assim que se atinge a qualidade a cada dia. Então, no quadro, essa qualidade vai ser atingida rastreando os pontos negativos, aprimorando esses pontos que foram levantados e criando melhorias para esse sistema, levando em conta a estrutura, os benefícios e os malefícios dessa qualidade, para que haja, então, medidas efetivas, medidas assertivas, que podem ter como base os pilares da qualidade. Os pilares da qualidade são esses. Então, a eficácia, ou seja, o melhor que se pode fazer nas condições que estejam favoráveis, a efetividade, que é o grau de qualidade alcançável, a eficiência, que leva em consideração aquilo que a eficácia e a efetividade levam também, mas adicionando a parte de custo. Então, com um custo que seja adequado. A otimização, que então leva em consideração os benefícios e os custos. A aceitabilidade, que significa a adaptação do cuidado aos desejos e às expectativas do cliente, né, daquela pessoa que está na ponta, objetivo do seu cuidado. A legitimidade, que é a aceitabilidade pela comunidade ou pela sociedade em geral. E a equidade, ou seja, verificar aquilo que é justo na distribuição do cuidado. Pensando, então, nesses pilares da qualidade, temos a acreditação dos sistemas de saúde, dos serviços de saúde. Essa acreditação é por meio da ONA, né, no Brasil, e ela leva em consideração um sistema de avaliação e certificação que vai dizer para a sociedade onde está inserida que é uma instituição confiável. Pode ser confiável nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, ela vai dizer uma instituição que é acreditada pode ser confiável
para as pessoas que estão naquela região, naquela sociedade. Essa acreditação vai dizer não apenas na parte hospitalar e na parte de saúde, mas vai dizer para a sociedade que aquela instituição é confiável, que você pode encaminhar um parente seu, um ente querido, um amigo, ou pode ser submetido a um tratamento médico naquela instituição e você será bem atendido, levando em consideração todos aqueles pilares da qualidade. Então, eficiência, eficácia, aceitabilidade, otimização, levando em consideração tudo isso, é uma instituição que pode ser confiável. Ela pode ser confiável no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Então, quanto maior a confiabilidade dela para a sociedade, maior vai ser o nível de acreditação que ela tem. Então, é um aspecto importante a ser implementado nas instituições e é um aspecto importante a ser verificado pela sociedade em geral. As pessoas precisam saber que existe isso para que possam procurar, então, instituições que tenham um alto nível de qualidade. O que difere uma instituição com alto nível de qualidade e baixo nível de qualidade? Para que ela seja acreditada, levando em consideração os pilares, o que é que palpavelmente mostra se essa instituição tem qualidade no seu atendimento? Então, existem alguns indicadores. Mediante esses indicadores é que vamos saber se essa instituição é confiável ou não. No quadro, a primeira delas é o risco de queda. Então, quantos pacientes acabam caindo do leito nessa instituição? A lesão por pressão também é outro indicador muito importante. Então, quantos pacientes desenvolvem lesão por pressão enquanto estão internados? A restrição também. Quantos pacientes são restritos? A qualificação profissional. Como é que esses profissionais que trabalham ali estão sendo tratados e estão sendo qualificados? Eles fazem uma educação continuada? Eles são satisfeitos no trabalho? São felizes de trabalhar naquela instituição? Eles trabalham horas adequadas ou não? Ou trabalham horas além daquelas que deveriam trabalhar? E infecções hospitalares, que são um aspecto, a infecção hospitalar é um aspecto muito importante dentro da qualidade, porque quando se tem uma qualidade do cuidado, normalmente ela vai estar relacionada a situações que vão impedir esse paciente de ter uma infecção hospitalar. Então, quanto maior a taxa, significa que a qualidade não é adequada, não está atingindo aos seus objetivos. Então, encerramos assim a parte de qualidade. No mundo contemporâneo, existe uma grande tendência a tudo ser informatizado. Então, hoje, no planeta Terra, você tem uma alta gama de aplicativos que facilitam a vida das pessoas, de facilidade de transmissão e de obtenção de informações. Então, obtenção de conhecimento. Como é que acontece tudo isso hoje? É por meio da informatização. Essa informatização não pode ficar simplesmente no cotidiano, já que ela veio para facilitar a vida das pessoas, ela deve vir também para facilitar o trabalho dentro da instituição de saúde. Não somente facilitar, mas otimizar, fazer com que esse trabalho fique não apenas mais tranquilo, mas que ele fique também menos oneroso, né? Mas que ele fique também mais eficiente, que possa haver uma melhora na qualidade. Um objeto muito importante dentro da informatização nos ambientes de serviço de trabalho da saúde é o prontuário eletrônico do paciente, o PEP. Então, esse prontuário eletrônico, ele nada mais é do que tudo aquilo que existe no prontuário de papel, no prontuário manuscrito, só que está dentro do computador, dentro de um sistema. Isso significa que as pessoas vão conseguir ter um melhor acesso a essas informações de uma maneira muito mais fácil. Você não precisa mais pegar aquele prontuário que às vezes tem
muitas páginas, né, como se fosse um livro, e buscar as informações, página por página, dia por dia. Você consegue filtrar as informações que você deseja, se são exames, se são evoluções de enfermagem, se são evoluções médicas, qual foi o tratamento realizado. Então, qual medicamento ele tomou no começo? Teve que trocar? Trocou por quê? Tudo isso consegue ser visualizado dentro do prontuário do paciente. No quadro, então, o prontuário eletrônico do paciente faz parte das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação em saúde. E ela vai levar em consideração, então, o registro de dados. Então, dentro desse prontuário existe o registro de dados, a solicitação de exames, não apenas a solicitação, mas também o resultado dos exames, você consegue ver tudo ali na tela. A prescrição de tratamento e de cuidados, então a prescrição de enfermagem é feita dentro desse sistema, e as etapas do processo de enfermagem. Para o enfermeiro é fundamental, é uma ferramenta que tem auxiliado muito, porque o enfermeiro é multitasks, né? Ele é multitarefas. O enfermeiro faz de tudo um pouco a todo momento. Então, ser enfermeiro exige algumas habilidades e competências que vão ser facilitadas por essas TICs, por essas tecnologias da informação na saúde. Por quê? Porque quando você tem um sistema onde você consegue fazer a sua avaliação, a sua evolução, realizar a sua prescrição de enfermagem, identificar os objetivos, as metas, os resultados que você deseja, isso é facilitado pela informação. Isso é facilitado pela informatização, perdão. Então, tendo um sistema que consegue te auxiliar nisso, você tem mais tempo para realizar as outras atividades, não gastando tanto tempo em anotar manuscrito, em buscar informações que vão levar tempo. Otimizando esse tempo, o enfermeiro consegue dar uma assistência de maior qualidade ao indivíduo, porque esse tempo que sobrou vai ser investido em outras coisas. O tempo, então, é amigo dessa sistematização informatizada. No quadro, então, leva a uma implementação que é rápida, precisa e completa, otimizando o tempo dispensado nessa sistematização, tendo então mais tempo em outras atividades que sejam realizadas. Alguns pontos importantes desse processo, né, de informatização da sistematização da assistência. Ele leva em consideração teorias de enfermagem. Então, você pode escolher a teoria de enfermagem que quer basear seu cuidado, e escolhendo essa teoria, ele vai te dar os próximos passos de acordo com essa teoria. Uma linguagem padronizada, porque todos conseguem falar a mesma língua quando existe um prontuário eletrônico. Todo mundo consegue identificar. Existem particularidades de cada enfermeiro, particularidades de cada profissional, e às vezes essas particularidades, quando é no prontuário manuscrito, você não consegue entender. Como, por exemplo, abreviações. Existem abreviações que são oficiais e elas podem e devem ser utilizadas para facilitar realmente essa otimização do tempo quando você está escrevendo no manuscrito. Porém, algumas abreviaturas não são oficiais e às vezes um profissional tira da sua mente, acha que é oficial, coloca lá no prontuário e o outro profissional não consegue entender o que está escrito ali. Inclusive, há abreviaturas que parecem muito. Então, por exemplo, o PEP mesmo, que é esse prontuário eletrônico do paciente, PEP também pode ser profilaxia pós-exposição ao HIV. Então, são duas siglas que significam coisas diferentes e que, se você tem o prontuário eletrônico, você consegue ter uma padronização. Então, já vai estar pré-estabelecido algumas questões. Por exemplo, os cuidados. Você não vai precisar escrever tudo. Você busca de acordo com aquilo, com a patologia do paciente, você busca algumas intervenções, elas já vão estar pré-realizadas na maioria dos programas, né? Tudo vai depender também do programa que você está utilizando. Mas vai evitar esse erro que às vezes acontece, né? Essa
essa falta de comunicação que pode acontecer com o prontuário manuscrito. Voltando ao quadro, outro detalhe importante é que existe uma assinatura digital no prontuário eletrônico, o que facilita muito, porque você consegue identificar quem foi que fez, quem foi que prestou aquele cuidado, ou quem foi que prescreveu aquele cuidado, quem foi que adicionou um cuidado e quando aconteceu. É necessário uma habilidade em computação, então os profissionais precisam passar, por exemplo, por cursos e a confidencialidade das informações, que é muito importante. No momento em que vivemos hoje, pensando na confidencialidade, é imprescindível que haja esse prontuário eletrônico, porque apenas com o seu login e a sua senha você consegue entrar no sistema. Quando o prontuário é manuscrito, qualquer pessoa pode pegar, qualquer pessoa pode fugir com esse prontuário, qualquer pessoa pode rasurar esse prontuário. Quando é eletrônico, não. É claro que o prontuário manual, ele nos auxiliou durante muito tempo e ele ainda auxilia, né, ele não vai ser descartado, mas o prontuário eletrônico vem, né, junto com essas TICs, com essas tecnologias da informação, para auxiliar, então, no cuidado a esse paciente. Finalizamos assim a parte de sistemas de informação. Os indicadores de saúde são utilizados para que haja uma mensuração da qualidade do cuidado prestado aos indivíduos. Esse cuidado deve ser com qualidade, mas para identificar se houve essa qualidade ou não, são necessários indicadores. Então eu convido você a conhecer uma história no quadro. Essa história é do João Pedro, que trabalha na clínica médica. Onde ele trabalha, existem 30 leitos, e os colaboradores estão sobrecarregados. Apesar de estarem sobrecarregados, é uma equipe unida e ele precisa então garantir o cuidado a todos os pacientes. Aconteceu uma situação com o João Pedro. Certo plantão, a técnica de enfermagem Verônica estava preparando a medicação dos seus clientes quando recebeu uma ligação de sua mãe e ela foi então atender ao celular. Após atender o celular, ela continuou o preparo e foi administrar a medicação que tinha preparado conforme a prescrição para o senhor Mário da Silva, do leito 2, quarto 21. Quando entrou no quarto, deparou-se com 2 senhores bem comunicativos e eles estavam fora do leito. Isso acontece muito, né? Paciente passeando. Ao perguntar quem era o senhor Mário da Silva, os 2 responderam positivamente, deixando-a confusa, pois se tratava de clientes com nomes homônimos. E um chamava-se Mário da Silva Pinto, mas ela não registrou o nome completo. Ao verificar o número do leito, a placa de sinalização estava gasta, não sendo possível ter precisão do número do leito. Mesmo assim, ela sabia que o leito ao lado da janela era o de número 2 e resolveu administrar a medicação. Falou, então tá bom, vou administrar mesmo assim. Para sua surpresa, o cliente, ao questionar qual era a medicação, disse que era alérgico a tal medicamento. Verônica não administrou e retornou para o posto de enfermagem perplexa com tal situação. Será que isso acontece? Muito. Por quê? Pacientes podem ter nomes homônimos e um dos pilares da qualidade, um dos indicadores que medem a qualidade desse paciente, que está inclusive nas metas internacionais de segurança do paciente, é a identificação. Esse paciente precisa ser identificado, então a placa desses 2 Mários da Silva deveria estar plenamente disposta. Caso ela estivesse com dificuldades de leitura, que era o caso, seria uma atribuição daqueles profissionais pensarem em uma nova placa. Então, imprimirem uma nova placa, dependendo de como é na instituição, algumas você escreve, outras elas são impressas, mas o importante é que houvesse essa placa e essa funcionária, né, essa colaboradora, precisava ter esse cuidado especial.
Porque duas pessoas com o mesmo nome pode acontecer. Não é muito raro de acontecer. E não pode acontecer, na verdade, o erro. Ter nomes iguais, isso vai acontecer. O que não pode acontecer é o erro, que quase aconteceu. Então, no quadro, eu pergunto a você: o que podemos falar sobre esse caso em relação à qualidade da assistência e do serviço prestado? Foi uma qualidade ruim, porque você teve, então, um quase erro, né? Então, um quase erro é quando o erro não acontece, mas ele quase acontece. Por que é que ele é ruim? Porque isso deveria ter sido visto lá no começo. O quase erro significa que já houve alguma fragilidade no processo da qualidade, porque se não houvesse, não haveria o quase erro. Lá na frente, lá atrás, no caso, quando essa colaboradora estivesse atendendo o telefone, ela já ia ter tido esse insight. Inclusive, ela nem teria atendido o telefone, né? Há maneiras de medir essa qualidade? Sim, por meio dos indicadores. E como podemos ajudar o João Pedro? Então, há maneiras de impedir isso? Sim, os indicadores eles vão ajudar a medir a qualidade. Por exemplo, essa questão de identificação foi um erro, né? Não deveria acontecer. Isso interfere na qualidade? Sim. Foi um quase erro. Significa que ela quase administrou essa medicação a qual o paciente era alérgico. Se ela tivesse administrado, se isso realmente tivesse acontecido, ele poderia ter uma reação anafilática, poderia inclusive ir a óbito e toda a equipe seria responsabilizada. Tanto ela como a instituição como um todo. Por quê? O texto fala que a equipe estava sobrecarregada. Como é que estão essas horas de trabalho dos profissionais? Como é que está a distribuição de recursos humanos? É importantíssimo levar isso em consideração. Quantos pacientes tem para cada técnico de enfermagem? Quantos pacientes para cada enfermeiro? Qual é a conta ideal e qual é a conta que está acontecendo verdadeiramente? Isso tudo leva a erros. Então, os indicadores poderiam ser utilizados como risco de queda, infecções hospitalares, a identificação mesmo. E como é que a gente vai fazer para auxiliar? No quadro, então, a equipe estava sobrecarregada e desatenta, e isso leva a uma má qualidade da assistência. Ou seja, poucos colaboradores e uma demanda alta. Será que eles estão cansados, trabalhando sem folga? Então, a instituição deveria fazer um programa de melhorias utilizando os indicadores. Lembrando que o uso do celular deveria ser revisto, porque se o colaborador não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, isso pode levar ao erro. E as placas de sinalização, que deveriam estar completas, não deveriam estar incompletas. Tudo isso pode ser avaliado e é importante que seja para que não aconteçam situações como essas e como outras que vemos nos noticiários, como vemos na internet, de situações onde houve o erro. Não foi igual aqui, que foi quase erro, mas situações onde acontece o erro e esse erro pode levar a danos fatais para os pacientes. Encerramos assim a nossa situação problema. Idosos são internados o tempo todo em instituições de saúde e muitas vezes eles acabam entrando por uma patologia e saindo com uma outra patologia ou, em alguns casos, nem saindo. Por quê? Porque a qualidade da assistência às vezes não está sendo adequada. Por exemplo, infecção hospitalar, né? Infecção relacionada à assistência à saúde. Ela pode ser evitada com medidas simples. E se essas medidas não forem implementadas, vai acontecer uma alta taxa de infecção e esses pacientes podem ir à sepse e ir a óbito. Então, como é que acontece isso? Como é que pode ser implementado e quais são esses indicadores que vão mostrar a qualidade real da assistência aos pacientes?
No quadro, vamos conhecer o caso do senhor José Alves. Ele é um idoso de 72 anos que está internado na enfermaria há 10 dias já. Isso já é muito ruim. Quanto maior a quantidade de dias, é comprovado que maior a possibilidade dele desenvolver lesão por pressão, desenvolver uma infecção hospitalar, situações que podem alterar a sua vida, devido a um quadro de pneumonia. Então, ele veio por causa da pneumonia. Está emagrecido, apático, pouco comunicativo, deambula com o auxílio de uma acompanhante. Há 2 dias já perdeu o acesso periférico 5 vezes. Então, precisou ser puncionado 5 vezes. A acompanhante questionou o porquê de tantas manchas pelos braços e o surgimento de feridas na região sacral. Também comunicou que no período da tarde não poderá permanecer como acompanhante, pois terá que ir para casa e retornar à noite. Pensando na história do senhor José Alves, quais poderiam ser os indicadores assistenciais que devem ser levantados mensalmente? Então, é um paciente que chegou sem uma lesão e depois de 10 dias já tem uma lesão instituída na região sacral. Ele veio pela pneumonia, observe, ele veio por uma patologia e está saindo com outros tipos de patologias, com outras situações que não eram dele anteriormente. Então, quais os indicadores que poderíamos utilizar para pensar na qualidade desse senhor? No quadro, o primeiro indicador que poderíamos pensar seria a incidência de queda desse paciente. A acompanhante já avisou que não vai poder ficar o tempo todo e que no período da tarde ele vai ficar sozinho. Então, é necessário, por exemplo, que as grades do leito dele estejam elevadas. Caso contrário, ele pode ter uma queda. A incidência de lesão por pressão é um indicador que pode ser levantado mensalmente e que vai realmente demonstrar qual tem sido a qualidade dessa assistência. Medidas simples podem impedir a formação da lesão por pressão. Então, a pele desse paciente chegou íntegra, mas por conta de, às vezes, uma falta de troca de decúbito, ele acabou desenvolvendo essa lesão. Então, uma instituição de qualidade consegue instituir medidas como, por exemplo, a troca de decúbito a cada 2 horas. Se ele não está conseguindo trocar sozinho, é necessário que a equipe faça isso por ele. Então, a cada 2 horas, decúbito dorsal, depois de 2 horas, lateral direito, depois de mais 2 horas, lateral esquerdo, dorsal de novo, colocar coxins sobre as panturrilhas, evitar que haja essa área de pressão por muito tempo. Então, esse indicador seria um indicador importante de qualidade. No quadro, o terceiro indicador que poderia ser levado em consideração é o de lesão de pele, que não é a lesão por pressão. Então, nesse caso, ele está relacionado à lesão realizada pelas punções. Então, será que a técnica está sendo adequadamente realizada para que seja feita a punção? Porque ele acabou passando por 5 punções nas últimas 48 horas. Isso é bastante coisa. Incidência de erro de medicação também poderia ser levado em consideração. Então, não pode acontecer o erro de medicação. Incidência da quase falha relacionada ao processo de administração de medicamentos e a incidência de flebite. Qual é a diferença? Por que devemos calcular a incidência de falha e a incidência de quase falha? A gente leva em consideração aquele modelo do queijo suíço. O queijo suíço é aquele queijo todo cheio de furinhos, né? E quando você vai fechando os furinhos e coloca algum líquido por esse queijo, esse líquido não vai passar. Da mesma forma que se esse líquido é colocado e existem vários furos, esse líquido vai passar. No quadro, então,
A incidência de falha e de quase falha estão interrelacionadas e as duas devem ser levadas em consideração. Não apenas a falha, mas a quase falha também. Finalizamos assim a nossa situação problema. Iniciamos o nosso momento de interação, então gostaria de incentivar você a enviar sua pergunta, sua contribuição no chat que nós voltamos em breve.
Muito bem, encerramos assim então o nosso momento de perguntas. Recapitulando a nossa aula de hoje foi verificado um pouco a respeito da implementação de enfermagem, que é a quarta etapa do processo, e a avaliação, que é a quinta etapa do processo. Na realidade, esse processo acontece de uma maneira fluida e de uma maneira contínua. É necessário que o enfermeiro leve em consideração os dados agrupados para que ele possa ter um julgamento clínico, pensar nos diagnósticos, implementar visando resultados, visando os objetivos que ele tem para aquele paciente e avalie esse processo como um todo. Avalie esse cuidado de uma maneira muito completa. Para isso, o enfermeiro leva tempo. É necessário que esse tempo seja dispensado e seja dispendido. No processo, então, de avaliação, o enfermeiro vai colocar tudo aquilo que ele fez durante todo o processo e vai comparar. A minha intervenção foi boa? Será que o objetivo que eu coloquei para esse paciente foi um objetivo bom? Foi um resultado que era palpável? Era factível ou não? Será que aquilo que eu implementei, aquilo que eu pensei, levaria mais tempo do que levou? Os dados estão completos? Olha, eu acho que agora eu preciso pensar de uma maneira diferente em uma nova implementação. Preciso de outro dado. Faltou um dado em relação, por exemplo, a eliminação urinária. Esqueci de perguntar e acabou que ficou faltando. Então, volta lá desde o começo. É um processo fluido. Da mesma forma como acontece na nossa vida com os processos, eles precisam de avaliação para que haja sempre uma melhora. Como futuro enfermeiro, Nanda, Nick e Nock precisam ser livros e materiais que estão junto com você. O enfermeiro precisa andar junto com o Nanda, com o Nick, com o Nock. Então, estamos encerrando a nossa disciplina, mas eu gostaria de incentivar você a procurar esses livros. Eles estão disponíveis na biblioteca digital. Então, entenda-os, comece a utilizá-los para que essa taxonomia vá ficando mais fluida e vá ficando mais fácil no seu processo de trabalho. No começo, realmente é um pouco difícil de implementar. No começo você vai levar mais tempo, no começo você terá mais dificuldade, mas é assim mesmo que acontece, tá? Então, faça a utilização desses processos, faça a utilização desses materiais, aprenda a respeito desses diagnósticos, aprenda a respeito desses resultados esperados e dessas intervenções. Baseie o seu cuidado nesses resultados, nessas intervenções e nesses diagnósticos. Seja um enfermeiro que realmente possa levar em consideração todo o paciente, não focando no seu processo simplesmente físico, mas focando também no seu psicológico, focando no seu social. Esteja atento a tudo que o paciente tem a te dizer. Às vezes é algo que nós deixamos passar como enfermeiros e que seria um ponto-chave para realização daquele processo, seria um ponto-chave para entender aquilo que ele está passando e o cuidado ser implementado de acordo com aquilo que ele necessita. O cuidado não deve ser geral, mas ele deve ser individual, levando em consideração cada mínimo detalhe desse indivíduo, de como ele vive, de como é a sua qualidade de vida, de como são os seus processos, entendê-lo para que esse cuidado possa ser individualizado, possa ser um cuidado realizado justamente para ele, um cuidado VIP. É isso que nós desejamos. Para quê? Para que haja um atendimento de qualidade e o hospital onde você vai trabalhar, a instituição onde você vai trabalhar, os serviços de saúde possam ter uma boa qualidade. Lembrando que os pilares da qualidade são 9 e existem indicadores que vão medir essa qualidade. Faça essas contas, estude o seu trabalho para que essa qualidade possa ser devidamente alcançada e lá na ponta você possa
realmente fazer a diferença na vida do paciente. Pode ser que ele nunca te esqueça por meio de, às vezes, uma medida simples e que fez diferença para ele. Encerramos assim a nossa aula, a nossa disciplina. Eu agradeço toda a atenção dispensada e bons estudos!